dia. Tá alto isso, né? Eu quis ser um pouquinho menos simpática do que eu fui, na verdade, no meu bom dia. Bom, meu nome é Gisele, eu estou aqui representando a editora Pearson hoje. Também trouxe aqui um convite para reflexão a respeito da restrição dos testes psicológicos apenas a psicólogos. Talvez eu seja um tanto quanto tão incisiva como foi o Alexandre nesse convite à reflexão. Então não é uma reflexão assim tão aleatória, digamos assim. Eu acho que eu trouxe alguns dados aqui para a gente pensar junto com relação à legislação, às resoluções especificamente, e algumas informações contidas nesses documentos para a gente pensar sobre como a gente poderia atuar, os possíveis ganhos e perdas que a gente possa ter aí no processo, e as contribuições interdisciplinares possíveis quando a gente faz então essa reflexão e entra num momento de tomada de decisão então sobre o que fazer com a restrição desses testes ou não, né? Então o conteúdo da minha apresentação versa muito sobre os documentos, fala um pouquinho sobre a experiência da Pearson US com o sistema americano de classificação, ou de qualification levels, na verdade, dos testes, e uma síntese dessas considerações que eu estou trazendo, né? Então, eu trouxe aqui uma breve apresentação minha, né, profissional. Essa, acreditem se quiser, sou eu. Eu sou psicóloga, então, também sou lá da São Francisco, conheço aqui algumas carinhas que estão entre vocês justamente por conta dessa minha formação, né? E trabalhei na Pearson durante aproximadamente 5, 6 anos no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, até 2015, e desde 2015 sou consultora externa da Pearson em assuntos relacionados à construção de instrumentos, adaptação e relacionados à avaliação psicológica, e também sou gerente de projetos no Instituto Ayrton Senna, trabalhando no EduLab 21, então com projetos voltados para a educação e na área da educação pública especialmente, né? Então a gente também tem bastante interface no Instituto com professores, com pedagogos, etc. E trouxe também algumas contribuições interdisciplinares aí com esses profissionais, né? A respeito especificamente das leis e resoluções, eu vou trazer muito do que os colegas aqui já trouxeram, mas com uma perspectiva um pouquinho diferente, ou na verdade com um enfoque um pouco diferente nesses mesmos documentos, né? Então, acho que a Iraí e o Cristiano já citaram aqui essa mesma lei, né, de regulamentação da profissão de psicólogo, né? E esse artigo especificamente que trata do uso de técnicas ou métodos entendidos como psicológicos como função privativa do psicólogo, né? No entanto, o que está dito nessa lei como uso privativo desses métodos e técnicas com os... Vou computadorzinho? Bom, mas vocês podem ver, né? O uso dessas técnicas ou métodos, né, ou instrumentos, com os seguintes objetivos. E aí, a lei cita, então, quais são esses objetivos, né? Depois a gente tem a resolução, especificamente, nesse caso aqui, a 002 de 2003, fazendo uma reflexão sobre o uso de técnicas ou métodos ou instrumentos psicológicos sendo objeto teste como de uso privativo do psicólogo e não apenas para aqueles objetivos propostos conforme o que disse a lei, conforme o que foi mencionado pela lei, né? E na mesma resolução, num parágrafo único, são citadas que os procedimentos, né, sistemáticos de observação e registros, com uma tentativa de definição, digamos assim, do que seriam esses instrumentos psicológicos, e depois também uma tentativa de uma definição ou de uma especificação sobre o que seriam, então, características psicológicas nessa resolução de 2003 aqui. Nessa semana aqui corrente,
foi publicada, na verdade já tem uns dias, mas acho que isso foi trazido a público, né, essa semana, a resolução que revoga a 002 de 2003 e outras resoluções também tratando de avaliação psicológica. Nela, o que a gente vê no começo do documento, nos considerandos, né, das resoluções, eles citam especificamente a lei, que é o que está fundamentando essa resolução aqui, e citam lá, com base nos objetivos previstos no parágrafo 1º. E quando eu comecei a ler essa resolução, eu até que comecei a ficar feliz, porque eu falei, bom, vou continuar lendo para ver o que eu vou encontrar, porque me parece que, seja uma decisão deliberada ou não, tomada na primeira resolução lá de 2003, que na verdade não foi a primeira, mas estou falando dessa especificamente, né? Deliberado ou não, de transformar a finalidade do uso do teste em objeto teste privativo, me parece que está havendo aqui uma tentativa de uma espécie de correção desse entendimento, trazendo novamente esse entendimento de que o uso é restrito apenas para esses objetivos. E aí continuei a minha leitura desse documento, né? Esse documento também fala sobre o uso mais para frente de teste psicológico, também tenta fazer uma definição dos objetivos do teste, não mais do método ou técnica em si, e não mais faz uma tentativa tão clara de definição de característica psicológica como fazia lá a resolução de 2003. Mais para frente, nesse mesmo documento, sobre a decisão acerca da escolha do instrumental, eles especificam nessa nova resolução, então, que cabe ao psicólogo essa escolha, né? Então, é prerrogativa do psicólogo, e ele deve escolher esse instrumental para sua prática, né? Desde que devidamente fundamentados na literatura. E aí ele faz uma distinção de fontes fundamentais, citando os testes psicológicos como uma dessas fontes, e fontes complementares, citando técnicas e instrumentos não psicológicos, desde que devidamente fundamentados na literatura. Então veja que mais para frente no documento, ele volta a fazer o uso do termo teste psicológico como privativo ao psicólogo, e não mais apenas para aqueles objetivos que foram propostos na lei. Mais para frente ainda, quando fala sobre o uso de testes com parecer desfavorável e sobre a dúvida de classificação desses testes, então veja, novamente não está classificando o uso que se faz do teste, como é o que é dito na lei. Está classificando o objeto teste como psicológico, né? Ele diz que a utilização de testes psicológicos com parecer favorável ou que constem na lista de testes psicológicos não avaliados é uma falta ética, que na hipótese de dúvida, o psicólogo deve questionar o CR da sua região, e o CR, por sua vez, pode submeter o instrumento, em caso de dúvida, ao Conselho Federal, na instância do SATEPS, para avaliação desse instrumento no que diz respeito à sua classificação como psicológico ou não. No entanto, como vocês viram, a definição de teste psicológico e característica psicológica nessa resolução aqui atual está ainda mais ampla ou menos específica do que estava na resolução anterior. Isso nos traz algumas dificuldades, entre elas, em que documento ou em quais documentos esses profissionais da comissão irão se basear para definir se o teste é psicológico ou não. E novamente traz de novo esse equívoco, na minha opinião, de interpretação do que diz a lei, né? E aqui, alguém aqui foi no IBAP do ano passado? Vocês devem ter visto essa reflexão que o professor Ricardo Primi trouxe numa mesa semelhante a essa aqui, sobre essa interpretação que eu estou trazendo para vocês, né? Do que diz a lei, da utilização, da finalidade do teste e do que diz a resolução, que é o uso do objeto teste como objeto privativo ao psicólogo, né? Então vejam, e o professor Ricardo trouxe nessa mesa
um dado, né, que eu desconhecia até então, que essa decisão lá na resolução de 2003 havia sido deliberada pelos redatores dessa resolução. Essa transformação da finalidade do uso do teste para objeto teste restrito na resolução foi uma decisão deliberada para também tentar lidar com a dificuldade naquela época do uso indiscriminado de testes a despeito da qualidade técnica desses instrumentos. No entanto, como bem disse o Cristiano, nossa sociedade está passando por algumas mudanças e a gente já não vive mais nessa época, e que hoje a gente já consegue enxergar alguns ganhos que a gente pode ter de interdisciplinaridade entre profissionais, né? Mas eu já vou falar mais pra frente disso. E aí eu trouxe aqui um dos pareceres disponíveis, que todos vocês podem acessar aqui, especificamente do CREMESP, fazendo uma interpretação sobre exatamente isso que eu estou dizendo, né? Da transformação do finalidade do uso para objeto. Então, de acordo com esse parecer jurídico, e aí não vou contar a história toda para vocês, depois vocês podem consultar, a resolução, ela é um documento que operacionaliza o que diz a lei, né? Mas ela não tem uma força hierárquica superior à lei. Ela deve operacionalizar o que a lei diz. Então, quando a resolução trata o instrumento como restrito, de uso restrito ao psicólogo, e não a função ou finalidade que se faz do uso desse instrumento, essa é uma decisão que, fundamentada na resolução e não na lei, não tem respaldo legal. E isso não é a Gisele que está falando, não é nem a Pearson que está falando. Eu tenho esse parecer jurídico especificamente lá, que está disponível para quem puder acessar, mas tem outras consultas jurídicas, obviamente não seria leviana ou ingênua, não sou advogada para fazer esse tipo de interpretação, para trazer esse tipo de reflexão aqui para vocês, né? Mas tem também outros pareceres jurídicos que fazem essa mesma interpretação. Então, o uso para objetivos outros, que não aqueles 4 descritos na lei, não são abrangidos pela restrição, de acordo com a lei. Ainda, sobre a comercialização dos testes, igualmente, a lei não diz que a comercialização está restrita. Muito embora as editoras tomem como procedimento seguir as orientações das resoluções de comercializar testes apenas a psicólogos, elas não precisam, de acordo com a lei, fazê-lo. Novamente, não sou eu, não é a Pearson que está dizendo, e eu não estou dizendo que a Pearson está querendo vender teste para todo mundo, nem que nenhuma editora está querendo fazer isso, tá? Mas eu vou voltar nisso daqui a pouco. Que outros usos, então, podem existir além daqueles mencionados na lei? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Acompanhamento do desenvolvimento cognitivo e socioemocional de crianças e adolescentes, avaliação de impacto da escola de programas nessas capacidades, funções cognitivas em neurocirurgias, funções cognitivas para intervenções fonoaudiólogas, avaliação formativa da aprendizagem. Eu comentei sobre a nossa interface aí com professores e pedagogos, né? Todo mundo aqui sabe do que se trata a avaliação formativa? Professores, pedagogos fazem isso, gente, todos os dias. E os psicólogos que trabalham em conjunto não só conseguem contribuir para isso, como também conseguem angariar contribuições desses outros profissionais para a sua prática. Quando a gente fala sobre avaliação formativa, a gente está dizendo que a finalidade do uso, ou a finalidade das interpretações oriundas dos resultados de quaisquer instrumentos ou de quaisquer fontes de informação, né, ocorra, né, em prol da aprendizagem e enquanto a aprendizagem ocorre. E os professores fazem isso diariamente. Quando a gente também utiliza de testes para avaliação formativa, nós também, enquanto psicólogos, dando a nossa contribuição na nossa área de expertise, também conseguimos contribuir para o trabalho do professor, do pedagogo, seja quem for, na área de atuação deles, assim como podemos fazer com outros profissionais.
Então, o campo aqui, no que diz respeito à interdisciplinaridade, ele pode ser bastante amplo. Ele pode conter profissionais de diversas áreas, nomeadamente, estou citando aqui, psicologia, educação, economia, medicina e neurociência. E aqui um trecho dessa mesma lei que eu trouxe também lá no início, dizendo que é da competência do psicólogo a colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras ciências. Aqui a gente está falando especificamente da colaboração do psicólogo, mas e a colaboração de outros profissionais também para o trabalho do psicólogo, mesmo que fazendo uso de instrumentos ou técnicas que hoje são reconhecidamente conhecidos como psicológicos. Para citar um exemplo aqui, as escalas Beck, que são escalas de rastreamento de sintomas, né? O Beck é psiquiatra, ele construiu esse instrumento. E os psiquiatras fazem, inclusive, às vezes, um uso muito melhor do que muitos psicólogos dessas escalas de rastreamento de sintomas, né? O Beck no Brasil não poderia usar as escalas Beck. Vê? O Cristiano citou o Neuxilin, que foi construído em interdisciplinaridade, fonoaudiólogos, linguistas, psicólogos, neuropsicólogos. Quando foi lançado, não podia ser utilizado por quem criou o teste. E aí ele demorou anos para atingir esse outro patamar de colaboração entre Conselho Federal de Psicologia e Conselho Federal de Fonoaudiologia. Agora, assim como o Neuxilin, a gente tem diversos outros testes nessa mesma situação. A gente vai levar o quê? 10 anos para avaliar cada um desses testes nessa mesma situação. Sobre a comercialização, então, só retomando, nessa nova resolução, ela continua citando a comercialização como sendo restrita, como eu já trouxe aqui, não há respaldo legal para essa decisão. Sobre a dinâmica da produção científica, as pessoas que são responsáveis por submeter os materiais à apreciação da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica são os responsáveis técnicos pelo instrumento ou quem detém os direitos autorais sobre o instrumento, mas vocês já devem ter visto artigos publicados com normas, estudos de validade, precisando dos testes escritos por pessoas que não são os responsáveis técnicos. Ainda que esses estudos sejam feitos, publicados reconhecidamente na produção científica, em artigos científicos, eles não podem ser utilizados na prática profissional, porque eu tenho que pedir, assim, com perdão da palavra aqui, pelo amor de Deus, para o autor do teste ou para a editora querer submeter essas novas normas para a Comissão Consultiva e Avaliação Psicológica, senão eu não posso usar na minha prática, a não ser para uso em pesquisa. Sobre os testes equivalentes, também eles estão dizendo que é prerrogativa da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica decidir sobre a necessidade ou não desses estudos, e de que se há ou não equivalência entre essas formas, não apenas artigos seriam suficientes, ou conhecimento oriundo de literatura de diversos anos dizendo que tipo de instrumento carece ou não de estudos de equivalência, por exemplo, como escalas de atitude, só para citar um exemplo. E o sistema americano. No sistema americano de classificação, a gente tem testes, uma classificação de instrumentos, né? De acordo com a complexidade de uso. Então, quem pode utilizar os testes? Quem tem comprovadamente competência para fazê-lo, independente da sua formação acadêmica de base. Isso eu posso disponibilizar depois da apresentação para vocês, mas só alguns exemplos aqui. O School Function Assessment, que é um teste de quase que desempenho escolar, é um teste de nível A de classificação. O Kaufman Brief Intelligence Test é um parente das escalas Wechsler, que a gente tem duas vertentes, né? Os Wechsler e os Kaufman. Esse Kaufman é quase o equivalente ao ASI, que é um teste de nível B de classificação. E o nível C, que são os testes mais complexos para a utilização, que requerem, então, um treinamento mais extensivo. O VISC, por exemplo, 4, 5, enfim. E, em síntese, então, sobre a restrição. Os testes psicológicos como objetos, né, para certos fins mais amplos, não são privativos de acordo com a lei, apenas de acordo com a resolução, mas que não encontra respaldo legal. A avaliação psicológica, a atividade fim, entendida como diagnóstico psicológico,
Para os campos do trabalho educacional, do trabalho clínico, é privativa, então ninguém está dizendo que outros profissionais vão fazer avaliação psicológica ou diagnóstico psicológico. O psiquiatra, por exemplo, como eu citei as escalas Beck, usa as escalas Beck para fazer um diagnóstico psiquiátrico, seja lá o que for isso, tá? Diagnóstico psicológico ou diagnóstico psiquiátrico. O campo indisciplinar vasto para uso dos testes em finalidades bastante diversas, diferentes do trabalho mais tradicional específico do psicólogo. Esse campo se constitui uma grande oportunidade profissional e requer um conjunto de competências específicas do psicólogo. Então a gente estava falando, o que o psicólogo tem a perder, né, com isso? O que o psicólogo tem a ganhar com isso? Certo? O que o psicólogo tem a ganhar com a interdisciplinaridade? Tem uma música famosa, não sei se vocês já ouviram, The hardest part of holding on is letting it go. Quanto mais a gente se apegar, é restrito, é meu, só eu que sei fazer, quando a gente sabe que isso não é verdade, mais a gente está correndo risco a um uso indiscriminado de novo. Então, será que não compensa realmente a gente fazer essa reflexão que o Cristiano trouxe aqui de quem que vai se juntar aí nessa patotinha para decidir quem pode, quem não pode, como pode fazer uso de testes? E sobre a resolução, a nova resolução, sobre a restrição, né, fundamentado na lei, continua não encontrando respaldo na lei para a restrição dos testes. Ainda há entraves sobre a dinâmica da produção científica, como eu citei aqui no caso dos artigos, por exemplo, que é só o responsável técnico que faz a submissão da avaliação do teste. Pelo que nós compreendemos da resolução, que tem menos de uma semana de vida aí, a submissão que é feita pelo Conselho Regional de Psicologia no que diz respeito à classificação do teste, não à avaliação do teste para a emissão de parecer favorável ou desfavorável para uso. Ainda há espaço para interpretações dúbias sobre a classificação dos testes, então, se é para eles decidirem com base nesse documento, a gente não sabe muito bem como eles vão fazer essas decisões, porque o documento ainda dá muito espaço, muita abertura para interpretações outras, né? Não faz distinção dos níveis de complexidade dos testes, então, teste psicológico continua sendo teste psicológico independente do nível de complexidade do uso que se pode fazer dele. E apesar de citar fontes fundamentais e complementares, ainda há pouco espaço para a interdisciplinariedade, de acordo com a resolução. Então, há alguns avanços específicos dessa resolução, mas, a meu ver, a gente ainda tem um belo caminho pela frente. Eu espero que a gente não demore mais 15 anos para ter novas resoluções e novas decisões acerca desse assunto. É isso, gente. Obrigada. Vamos passar a palavra então agora para a Daniela como a última representante aqui, não a menos importante, mas a que vai fechar aqui, para depois a gente ter a oportunidade então, de discutir um pouco mais, sabe? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa terrinha, que a gente é tão bem recebido todas as vezes, né? É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu pedi para ser a última, não à toa, né? Porque com os rumores de que essa mesa estava sendo muito esperada, eu imaginei que ela ia suscitar todas essas discussões, né? E como eu estou falando aqui como representante do Conselho Federal, mais especificamente da CCAP, acho que a gente acaba assumindo um papel importante, né, na integração dessas discussões que estão sendo colocadas aqui. Embora a gente não tenha a pretensão de apontar os caminhos, né, ou de dar as diretrizes finais do que é que a gente vai fazer na área da avaliação psicológica, que é uma área tão complexa e que gera tantas discussões assim. A prova maior de que essa mesa é um desafio é como ela estava sendo esperada, não é? É como existem divergências dentro da própria área em relação à temática que a gente traz aqui e a quantidade de reflexões que essa temática nos coloca a fazer. Então, também vou muito na linha do Cristiano aqui, né, convidados a fazer essa reflexão,
Porque talvez o que eu quero deixar de mais importante na minha fala é como essa não é uma decisão que nós vamos ter que tomar de forma individualizada, né? Como que pensar ou não na abertura dos testes psicológicos é pensar o que é avaliação psicológica e que avaliação psicológica nós queremos para a gente, como profissionais. Então, muito nessa linha, ficou um pouco desfocado, eu vou trazer aqui para vocês os desafios que a gente tem na nossa área, né? Há um ano atrás, eu estive aqui em uma outra fala da avaliação psicológica do concurso público e fui colocar, então, os nossos desafios dos 3 primeiros meses de tomada de posse lá na CCAP, né? Desde a tomada de posse da plenária em janeiro até a composição da própria CCAP, nossa tentativa de manter representantes de todo o Brasil, a dificuldade de encontrar representantes na região norte, isso também aponta os desafios nossos. Em nossas 3, 4 primeiras reuniões ordinárias, a quantidade de demanda que a gente já tinha para fazer, eu não estou lendo aqui porque para não me repetir, isso foi dito um ano atrás, tá? Então só querendo retomar com vocês. A quantidade de demanda existente para a construção de documentos técnicos orientativos, não é? Para submissão de novas normas, para estudos de equivalência, para alteração de resolução da própria composição da CCAP, para composição de um grupo de trabalho para discutir o caso do Neopsilin, que mais à frente eu vou falar mais detalhadamente, e o quanto isso nos demandou em 3 meses de trabalho, que foi inclusive um comentário que a gente fez aqui, que a gente recebeu o feedback da plateia, né, do volume de trabalho que a gente tinha recebido, né? Também a publicação de edital de parecerista, a dificuldade de encontrar pareceristas para o SATEPS e a dificuldade de encontrar pareceristas qualificados que deem conta de fazer as avaliações de forma adequada e que se comprometam com boas avaliações. Nós também temos pareceristas que fazem algumas avaliações que infelizmente a gente tem que reenviar para outros pareceristas ou que temos que fazer a avaliação novamente dentro da própria CCAP, porque a gente considera que aquele parecer ele não foi tão analítico assim, vamos dizer assim, né? E a necessidade da alteração da resolução. Então, essa demanda da alteração da resolução, ela foi uma demanda que estava há muito tempo represada, né, Gisele? Mas que tem todos os seus procedimentos também normais que demandam muito tempo. Outras questões de contato com a classe profissional também nos estavam nos demandando. A atualização das perguntas frequentes que existiam no site eram perguntas muito desatualizadas, que não informavam, não auxiliavam o nosso psicólogo na sua formação, no manuseio dos testes, não é? Outra vez aqui, né? A composição do GT, o pointer acho que não está funcionando. Tá, muito clarinho. A revisão da página inicial do SATEPS tinha alguns problemas que eram emergentes e urgentes, né? Que inclusive aumentavam as demandas que a gente recebia. A revisão, a retomada de um trabalho que o professor Ricardo Primi tinha feito das fichas técnicas, né? Mais para frente eu vou falar, nós tentamos recuperar esse trabalho, recuperamos parcialmente, mas nós pegamos todos os testes que existiam no SATEPS, pegamos um por um, lemos todo o manual e construímos toda a ficha técnica desses testes. O próximo site do SATEPS já era para ter saído essa semana, por questões da TI, do CFP, não saiu, era para ter saído junto com a resolução, mas vai sair nos próximos dias, né? Ele vai trazer a informação não só do nome do teste, não só da editora, que muitas vezes também estava desatualizado, mas vai trazer muito mais informações também acerca dos testes, a fim de facilitar a escolha dele pelos profissionais. Revisão das consultas, das respostas que chegavam para a gente, das perguntas, perdão, que chegavam para a gente pelos e-mails, né? As consultas que os CRs faziam para a gente, e visitas de orientação técnica também. Mais especificamente, já depois desses 3 primeiros meses de trabalho, a gente se deteve muito
na alteração da Resolução 2 de 2003. Primeiro, uma compilação das sugestões recebidas ao longo de 2016. Foi um ano que se recebeu todas as sugestões da categoria, dos CRs, da área, não é? De diversas, ainda na gestão anterior, tá, gente? Fizemos uma preparação preliminar do texto, fizemos uma consulta ao IBAP-ASBRO para compor um grupo de trabalho também expandido que pudesse discutir essa resolução conosco, né? Por que IBAP-ASBRO? Entendendo que são as duas entidades científicas da área que nós temos, né? Fizemos 3 reuniões extraordinárias da CCAP com a CCAP, não é? Apreciação da plenária também do CFP, que também traz algumas contribuições, envio aos conselhos regionais, para tudo isso a gente conseguir pautar na PAF de dezembro. Foi um volume de esforço, gente, que vocês não imaginam, não é? Foi um esforço muito grande. E todos esses passos, ele requer um diálogo, e um diálogo contínuo, de bate e volta, e vem, altera e volta, e explica o porquê de cada um dos aspectos dessa nova resolução, a fim da gente chegar na PAF de dezembro, e que não aconteça como muitos pontos que vão para a PAF, que às vezes demoram várias APAFs para ser aprovado. Nós tivemos a grata surpresa de chegar na APAF, e até em função de todo o percurso que a gente teve, a nossa resolução foi aprovada por unanimidade. Tá? Isso foi um grande avanço para a área. Isso foi feito, tá, gente? Perdão. Também fizemos a revisão da página do SATEPS, então, que é um novo layout, a descrição mais clara do fluxograma dos trabalhos, do como se avalia se um teste é teste ou psicológico ou não, né? Como fazer essa consulta, as perguntas frequentes. Eu espero que na próxima semana vocês já tenham isso. E o trabalho do professor Ricardo também, isso tudo também foi feito, não é? E a gente apontou na época alguns aspectos que a gente teria que fazer a curto prazo, trabalhos que deveríamos fazer também a curto prazo. Um deles seria resolver o problema do neopsilin. O que era o problema do neopsilin? Não é? Já foi comentado aqui anteriormente. O problema do neopsilin é que ele foi um teste construído interdisciplinarmente, foi usado na prática profissional. Ao ser usado na prática profissional, o Conselho Regional fiscaliza a prática profissional dos psicólogos, fiscalizou essa prática profissional, viu que estava usando um teste psicológico que não estava no SATEPS. O procedimento é questionar o SATEPS se esse instrumento é um teste psicológico, não é? Ao fazer esse questionamento, é um teste psicológico? Sim, é um teste psicológico. Quando ele é um teste psicológico, precisa então passar pela avaliação da CCAP. A CCAP avaliou o neopsilin, considerou como um teste psicológico apto para o uso, ou favorável para o uso do psicólogo na sua prática profissional. Mas aí a Gisele tem razão, sim. No momento em que o Conselho Federal, o SATEPS, né, reconhece um instrumento como um instrumento psicológico apto para o uso profissional do psicólogo, ele passa a ser privativo do psicólogo, não é? Então, o neopsilin passou a ser privativo do psicólogo. Com isso, os autores entraram na justiça, tá? Eles entraram na justiça para brigar pelo direito de usar o neopsilin. Um direito válido, não é? Foram para a justiça, e essa ação judicial, como toda ação judicial, né, ficou anos e anos lá na justiça. Eu não vou entrar muito na história, porque tem sempre várias versões, né, mas foi tentado contato de lá e de cá, foi feito esse grupo de trabalho. Em determinado momento ele deixou de funcionar, né, por N motivos, e quando a gente assumiu, né, a gente tinha nós recebemos o documento e que essa decisão seria tomada, teríamos que chegar a um acordo num prazo de 4 meses, ou o juiz tomaria essa decisão, não é? Então, para não deixar
que a justiça decida o que é psicológico e o que não é psicológico, o que o outro profissional pode usar, o que é que só a gente pode utilizar, nós outra vez compusemos um grupo de trabalho e fomos discutir como é que a gente vai resolver essa questão do Neoxilin, pensando que talvez essa fosse uma orientação, algo que nos orientaria para, inclusive, avançar nessa discussão que agora a gente está aqui. Com o grupo de trabalho, a gente teve outra vez representantes da ASBRO, do IBAP, não é? O professor Ricardo Prime estava presente, Denise Bandeira, a professora Ziza também estava presente, não é? A Lucila. E a gente discutiu muito na linha de que qual é o construto que o instrumento avalia. É um construto estritamente psicológico? Linguagem, a gente pode dizer que linguagem é só da psicologia? Atenção é só da psicologia? Qual é o propósito do uso desse instrumento? Não é? Qual a finalidade? O Cristiano colocou isso antes aqui. Não é para avaliação psicológica? Ou é para outra coisa, que não avaliação psicológica? Não é? Então, o fonoaudiólogo ele vai usar o Neoxilin para quê? E o psicólogo vai usar o Neoxilin para quê? Eu acho que essa é uma outra pergunta que a gente tem que fazer. E quais as competências necessárias? Não é? Então, um psicólogo, para usar o Neoxilin, ele precisa do quê? E o fonoaudiólogo, ele precisa do quê? Isso também nós fizemos e conseguimos, né, publicar uma resolução conjunta publicar uma resolução conjunta com o Conselho Federal de Fonoaudiologia para o uso compartilhado do instrumento. Por quê? Porque entra outra questão que o Cristiano também apontou. Nós não estamos aqui só discutindo se abre ou não abre o teste. Eu acho que essa é uma discussão, particularmente, eu acho que ela é muito rasa. Eu acho que nós estamos discutindo qual é a avaliação psicológica que a gente quer, o que a gente entende por avaliação psicológica e quais as consequências de qualquer um dos nossos atos. Não é? Então, essa não é uma decisão que simplesmente a gente diz assim, ok, tá bom, então o fono pode usar o Neoxilin, mas quem vai regulamentar o uso da fonoaudiologia? Quem vai fiscalizar se está usando adequadamente? Quem vai controlar que então as outras profissões também não queiram usar? Ou, como o Cristiano colocou aqui, sei lá, a mãe não vai querer aplicar no filho para saber se ele está bem ou não, é? Ou a vizinha, na amiguinha da filha, uma coisa assim. Bom, e apontamos também diversos desafios que a área tem. Esses desafios a gente continua tendo. E eu coloco aqui, né, destaco 2, a discussão sobre se os testes psicológicos são privativos ou não, que é o que a gente está fazendo aqui. Isso, de certa forma, a gente também está fazendo em diferentes momentos na CCAP. E os novos contextos da avaliação psicológica. A avaliação psicológica também, gente, está sendo demandada cada vez mais em outros contextos. E que nós vamos ter que criar condições de fazer uma avaliação psicológica nesses contextos. Por exemplo, para redesignação sexual. Barriga de aluguel, chegou uma demanda para a gente lá, né? A própria cirurgia bariátrica, que teve uma mesa ontem com a Fernanda, não é? Também é um outro desafio. Mas nós fomos surpreendidos com o ano de 2018, que eu brinquei, que acho que quando a gente assumiu nós não fizemos as contas, né? Que em 2018 eram os 15 anos do SATEPSE. E com isso, várias ações, a gente teve que se mobilizar também com outras questões, para além disso, não é? É o ano da atualização de normas, não é? Então a gente está com um conjunto de normas aí, esperando as normas serem enviadas para analisá-las. A avaliação das normas é algo muito rápido na CCAP, não é? A gente tem dado celeridade a isso, até entendendo o momento, estamos trabalhando muito, e a gente tem um total de trabalhos avaliados, tem 31 trabalhos avaliados, cortou ali o finalzinho, mas tá bom. A publicação da nova resolução, não é? O novo site do SATEPSE, que eu não vou me deter, a proposta de um curso, não
sei se essa seria a melhor palavra, para os avaliadores do SAPEPS, no evento da ASBRO, que vai acontecer em Goiânia, em julho, não é? Então, a gente quer fazer cursos... Oi? A gente quer fazer cursos ao longo desse ano, não é? Assim, não seria curso, mas explicar a ficha técnica da resolução, a fim de convidar vocês mesmo da área a se inscreverem no novo edital que vai sair logo após, não é? Para novos pareceristas, porque a gente precisa de gente para avaliar também, não é? Não, é um novo edital. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever e amplia o prazo. Aqueles que se inscreveram no edital antigo, que ainda está dentro do prazo da seleção, não precisam se inscrever. O lançamento do número especial da revista Ciência e Profissão. Estamos fazendo o lançamento do edital de prêmio profissional em avaliação psicológica, também pensando em cobrir esses desafios que a gente é convidado na área da avaliação. E aqui, gente, a gente pensou também em fazer um conjunto de charges, né, sobre os desafios e mitos da avaliação psicológica, sobre os mau-usos ou os comportamentos antiéticos na avaliação psicológica, para a gente tentar usar de forma mais lúdica, uma formação também, ajudar a categoria a refletir sobre a sua posição, sua postura em relação à avaliação psicológica. E aí aqui eu quero chamar a atenção de vocês, né? Também a realização de 4 diálogos digitais de temas que estão chegando para a gente e que tem uma demanda muito grande para que a gente pense. A avaliação psicológica compulsória, o diálogo digital já tem data, é dia 14 de junho, prestem atenção na página, depois a gente vai divulgar com mais detalhes. Um outro, como escolher um teste psicológico. Nós estamos falando se a gente vai abrir ou não os testes psicológicos, mas como é que a gente escolhe os testes psicológicos, né? Por que um teste e não outro? O que eu preciso avaliar na escolha do teste psicológico? Esses são problemas que a categoria ainda tem que resolver isso, né? Os desafios na avaliação psicológica, então a cirurgia bariátrica, redesignação, sexual aqui, né? Barriga de aluguel, várias demandas que chegam para a gente, então são essas novas avaliações psicológicas. E a inclusão, aqui é outro calcanhar de Aquiles que nós temos na avaliação psicológica. Como que a gente avalia os estrangeiros, que são cada vez em maior número no nosso Brasil, e a gente não pensou neles, e a gente não tem nenhum material preparado para eles. Como que a gente vai avaliar as condições especiais de desenvolvimento, de saúde, não é? Tem um livro que está sendo gestado agora, que é a avaliação psicológica no contexto da saúde hospitalar. Como que a gente avalia nesses contextos, se até hoje o modelo de avaliação psicológica que a gente ensina em sala de aula e que a gente pensa é uma avaliação psicológica clínica, não é? Isso foi colocado aqui, se ainda está se pensando em lápis e papel, cadeira, não é? 40 minutos de aplicação de um instrumento, não é? Então talvez a gente tenha que pensar nisso. Em pessoas com deficiência, cegos, surdos, não é? Cadeirantes afásicos, com idosos, não é? Então, além disso, reuniões com CRPs, concurso Prêmio Relato Experiência Profissional para pessoas com deficiência, já tentando estimular a categoria a pensar em novas formas de avaliação, e a elaboração de uma linha histórica, que quem for no CDP vai receber essa linha histórica, né? Mas assim, na verdade, esses são os desafios. Eu vou pedir um pouquinho mais de tempo, mais um minutinho, que eu trouxe para a gente pensar, então, teste psicológico é só para psicólogo? Vamos pensar nisso, né? Acho que antes de responder isso, a gente tem que pensar em todos esses aspectos anteriores que eu trouxe para vocês. Olha quantos desafios a gente tem que vencer. Acho que isso aqui também é algo que a gente tem que pensar. Mas, primeiramente, o que é que a gente pensa que é avaliação psicológica? Isso já foi colocado para a mesa em diferentes momentos. É só aplicar teste? É isso que a gente está falando? Se a avaliação psicológica vai ser todo mundo que vai fazer? E eu achei interessante, o professor Dragos ontem falou isso, não é?
Ele falou exatamente isso na palestra dele. Ele falou assim, olha, para pegar o perfil que o Big Five dá e falar assim, é alto neuroticismo, baixa em socialização, média em abertura, isso precisa ser psicólogo para fazer isso? Não precisa. Então, é só aplicar teste. Nós estamos discutindo aqui só o material usado, o construto que a gente usa, né, para a construção dos testes psicológicos. Eles são só da psicologia? Todos os construtos são só da psicologia? Onde é que fica a interdisciplinaridade, né? Qual o propósito do uso do teste? Todo teste, o propósito do uso, toda avaliação que se faz com teste é uma avaliação psicológica? Talvez não, né? Qual o conhecimento necessário para o manuseio de um teste psicológico? São todos iguais? Escalas, inventários, testes, todos necessitam o mesmo nível de conhecimento e mesmo nível de formação? E qual seria essa formação necessária? E aí, assim, até o desafio, nós temos essa formação necessária, o nosso curso nos dá essa formação necessária, ou eu a adquiri quando? Como? Em que condições? Não é? Então, talvez isso que a gente tenha que pensar. E agora, mais do que isso, não é? O que me incomoda nessa discussão e o que eu acho que a gente tem que refletir, especificamente, acho que o Cristiano já começou a trazer aqui, e que foi um tema da discussão do Neuropsilim, abrir ou não o teste é um aspecto, mas abrir para quem? Como? Em que condições? E o que essa pessoa vai precisar ter? O que nós vamos precisar ter? Não é? Mas essa é uma decisão individual? Hoje, ela está sendo uma decisão individual, infelizmente. Mas eu não acho, não é, que essa seja uma decisão que eu tomo sozinha em função do teste que eu desenvolvi. Eu desenvolvi um teste e eu acho que ele não é um teste que é só para psicólogos. Então eu não vou mandar para o SAPEPS, não é? É uma decisão que os editores vão tomar? Né? Ou é uma decisão que as entidades científicas vão tomar? Ou é uma decisão da área, gente? Eu acho que essa é uma decisão que a área vai ter que se debruçar agora, não é? Já de posse dessas discussões que vêm sendo feitas ao longo do tempo, não é? Acho que o Alexandre apontou aqui, como já tem alguns anos que está se debatendo esse tema. Eu lembro na mesa que no IBAP passado, o Cláudio Rudes falou, tem 3 IBAPs que eu sou chamado para essa mesa sobre a abertura dos testes e a gente fala a mesma coisa. Realmente, acho que nós demos um primeiro passo em relação ao que foi feito com o Neuropsilim. Um primeiro passo forçado, é verdade, mas nós demos. E acho que ele nos ensinou alguma coisa, não é? Acho que nos ensinou a diferenciar, não é, pelo menos 3 aspectos no uso de um teste psicológico. Que construto avalia, qual finalidade do seu uso e qual o conhecimento necessário para usar esse teste. Eu acho que se a gente pega esses 3 eixos, a gente consegue pensar talvez um pouquinho melhor. Mas, por outro lado, ele também nos ensinou que nós não vamos falar só em abrir ou não abrir o teste, deixar só para psicólogo ou abrir para todo mundo. Porque senão a gente volta no tempo e na história, né, para publicar na Capricho, né, na internet, deixa aí aberto para todo mundo, sem nenhum controle de qualidade dos testes, e aí talvez seja um tiro no pé, realmente, não é? Mas então, em que condições a gente, se abrisse esses testes, em que condições a gente abriria e com que interlocutores, não é? Teria que ser uma discussão da área, com interlocução de outras áreas e interlocução com outros conselhos federais, também outros conselhos profissionais que também pudessem auxiliar nessa regulamentação. Bom, gente, obrigada e era isso. Obrigada a todos.
uma mesa extremamente simpática no que diz respeito ao respeito do tempo. Interessante, vou fazer uma observação. O tema é polêmico, para não dizer tenso, e a mesa aqui está refletindo isso. A mesa balança o tempo inteiro que eu tentava anotar. Então eu fiquei fazendo assim como o universo é harmônico. Bom, enquanto as pessoas se preparam para poder apresentar questões, as pessoas aqui têm avião para pegar, mas acho que dá tempo da gente conversar um pouquinho. A Iraí começou falando sobre a comparação com outras profissões, de uma forma muito clara, resgatando legislação e mostrando o quão caro e trabalhoso é a construção de testes. O Cristiano apontou para alguma coisa que foi retomada depois pelos outros participantes, sobre a necessidade de que esse tema seja precedido de uma profunda reflexão, que deve se ancorar, assim como chamou a atenção o Alexandre, em questões da realidade, para que a gente não continue se repetindo e tendo conclusões iguais, né, sobre o tema. A Gisele trouxe uma questão interessante sobre legislação, o que é resolução, o que é uma lei, né? Propôs, é uma proposta de uma comparação com o sistema americano de classificação dos testes, e a Daniela nos falou sobre a judicialização das questões dos testes psicológicos, que é uma realidade que nós precisamos enfrentar. E ela chamou atenção para além da questão dos critérios, como construto, o propósito e as competências, ela chamou atenção para alguma coisa que para mim, e aí como quem está falando aqui eu posso dizer, para mim é muito preciosa, que é a decisão ser uma construção conjunta da área. Que esta é uma decisão que deve ser refletida sim, considerados interesses, consideradas realidades, considerada a contemporaneidade, como o Alexandre apontou, mas a Daniela sumarizou para mim uma coisa que é fundamental, que é a construção, a decisão tem que ser uma construção dos diversos atores envolvidos. Então, a partir daí, acho que já dei tempo para as pessoas assentarem e poderem fazer as questões. Já tem uma mão levantada ali. Boa tarde, meu nome é Juliana. Eu gostaria de agradecer, né, por essa mesa tão necessária e tão urgente. Eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada à Daniela, né, do CFP. Eu acho que ficou claro que nós enfrentamos problemas, não apenas enquanto classe, mas especialmente enquanto sociedade, em relação à avaliação psicológica ou não. E também ficou claro que isso é uma decisão que envolve psicólogos, sociedade, justiça, enfim, autores, editores e por diante. Eu gostaria de saber o que o CFP propõe em termos de articulação dessas entidades, dessas pessoas, dos interessados envolvidos, em como organizar, então, uma mobilização de classe e de sociedade para a gente buscar resolver essa questão. Bom, Juliana, né? Obrigada pela pergunta. O que nós estamos propondo nesse momento, né, como CFP, como CCAP, é muito na linha do que eu vim demonstrando para vocês, né? A gente pensar nos vários desafios que a gente tem na área, não é? E de reflexões que a área precisa fazer. Não só no campo da abertura dos testes, mas no conjunto da avaliação psicológica, né? De pensar o que é avaliação psicológica e a amplitude dessa avaliação psicológica. A gente está sendo chamado, foi colocado em algum momento aqui pela mesa, não é? Como tem espaços que a gente não ocupa e a gente está brigando por outros espaços que talvez nós nem demos conta de ocupá-los também, né? Então, assim, o que é que a gente entende por avaliação psicológica, quais os espaços que a gente vai ocupar com uma avaliação psicológica de qualidade. E aí, nessa perspectiva, a gente tem tentado atender as demandas que nos chegam ali, né? Hoje a gente tem alguns desafios em relação à qualidade dos testes que a gente tem, né? Assim, em conversas com os colegas, isso sempre é apontado, né? A qualidade dos testes
que estão disponíveis. Nós temos muitos testes, acho que a construção do SATEPS auxiliou muito o desenvolvimento da área, né, de avaliação psicológica, mas a gente ainda carece, por exemplo, de testes que consigam discriminar quadros clínicos, que tenham sensibilidade, né, para poder discriminar. Isso também é importante. E a gente ainda tem essa dificuldade na articulação com as demais categorias, sim. Porque, como a professora Iraí colocou, não sei se é a gente que tem que chegar lá e falar assim, vem cá, enfermeiro, você quer usar a escala LIP, não é? Mas se isso também não tem que ser uma conversa que seja dialogada por uma demanda da enfermagem com a psicologia e a partir daí a gente iniciar esse processo, que foi bem o que a gente fez com o Neoxilin. Há alguma proposta, assim, um plano de ação já estabelecido, questões mais práticas, já prazos ou metas do conselho para a gente pensar enquanto classe nessa questão? Nesse momento, as metas que a gente tem são essas que eu apontei para vocês. Eu penso que esse é o desafio que, passado esses 15 anos do SATEPS, esse é o desafio que nós temos para um futuro breve. Bom dia, meu nome é Lucinéia. Eu nem sei se a minha pergunta está dentro da avaliação, mas eu acredito que está mais dentro da ética. Eu já vivi uma situação em que um psicólogo ele foi contratado pela empresa, mas como administrador, e não como psicólogo. E na seleção do pessoal, essa pessoa usou teste psicológico como de atenção, né, raciocínio lógico. E como é que fica esse psicólogo? Tipo, ele não estava no CRP do Rio, né, nem era do Rio de Janeiro como psicólogo, mas ele estava ali naquela empresa como administrador, né? Como fica essa situação? Como é visto esse comportamento? Realmente essa é uma questão mais ética, né? De fiscalização da profissão mesmo, né? E aí eu vou falar então pelo que eu sei que os meus colegas da ética, a Júnia, que inclusive é daqui de Minas, é a coordenadora da comissão de ética do CFP, as orientações que a gente vê, né? Todo profissional de psicologia, para exercer a psicologia, tem que estar inscrito no CRP da região em que ele está exercendo a psicologia. O uso de testes psicológicos configuram o exercício profissional de psicologia. Então, se ele faz uso de testes psicológicos sem o devido registro no Conselho Regional, ele está fazendo uma falta ética. Olá, eu sou o Lucas. A mesa é sobre testes psicológicos, testagem psicológica, a resolução 02, o foco era na testagem, eu acho que essa também, de certa forma, ainda é, mas eu vi que já tem uma mudança ali quando se fala de avaliação. E aí está bem claro dizendo sobre entrevista, sobre observação. E aí, assim, embora o foco seja mesmo a discussão, acho que urgente é sobre a testagem, eu queria saber de todos, mas especialmente da Daniela, o que já tem sido discutido sobre a qualidade das outras técnicas, da entrevista psicológica, da observação psicológica, que não seja só uma entrevista, que não seja só uma observação, mas que seja entrevista psicológica, observação psicológica, testagem psicológica, e tudo isso junto, fazendo a avaliação psicológica. Boa pergunta, né? A gente tem discutido isso sim, acho que está dentro do conjunto das questões que a gente coloca aqui, né? O que é avaliação psicológica, se ela é só aplicação de testes, não é? Então, se não é, quais são as outras etapas que compõem uma avaliação psicológica e o quão qualificadas elas também devem ser para além do teste e da escolha do teste que vai ser utilizado. Acho que todos esses debates digitais que vão ser realizados vão focar nisso, não é? A gente tem essa intenção de focar, de ampliar essa ideia da avaliação psicológica para além do uso dos testes, e acho que isso também acaba tocando as diferentes áreas da psicologia também em relação à necessidade de uma formação do psicólogo com maior qualidade, né, para que ele possa, inclusive, dar conta
de entender qual é o instrumento mais importante, o mais necessário, o mais adequado para aquele contexto de avaliação que ele precisa utilizar. Bom, meu nome é Rogério Oliveira, eu sou psicólogo. Eu já estive em espaços de representação da psicologia também, inclusive na presidência do Conselho Federal de Psicologia. Eu quero resgatar o tema, né, aqui colocado, nas falas de todos vocês. Agradeço isso, eu acho que a SAPS cumpre um papel de trazer à tona discussões de bastidores, discussões que são pujantes, discussões que são tensas, mas que para o amadurecimento da nossa profissão, o amadurecimento do exercício profissional, nós devemos enfrentar isso de peito aberto, tranquilamente. Eu acho que o espaço da ciência é, acima de tudo, o espaço da reflexão e da revisão das verdades. Mas também, assim como no início do exercício da nossa profissão e da regulamentação da mesa, nós devemos de tomar alguns cuidados, que são cuidados básicos, quando a gente coloca esses temas em discussão. É o que eu penso. Então, por exemplo, para se existir uma profissão, diferentemente de uma ocupação, porque, por exemplo, o taxista é uma ocupação, médico é uma profissão. Por que é profissão? Porque profissão você tem que ter identidade corporativa comprovada, e essa identidade corporativa, assim como no início da nossa profissão, Carmen, aqui em Minas eu sou um exemplo disso, né? Com a dona Helena Antipoff, com o professor Célio Garcia, com Halle Bessa, né? Diversos atores. É importante que essas pessoas comprovem que elas têm um conhecimento técnico e específico que permite que esse conjunto corporativo detenha um conhecimento tão específico que vá procurar demonstrar na sociedade, quer dizer, no Congresso Nacional, no Senado, nos órgãos que são responsáveis por dizer e representar sobre a sociedade, que essas pessoas têm um conhecimento tão específico que é necessário se criar uma profissão. E depois você regulamenta isso, inclusive o acesso à formação, mediante regras claras. Então, assim, Alexandre, eu gosto muito das suas ideias, você sabe, a gente discute muito isso, mas há de se tomar esse cuidado, porque nós estamos falando, acima de tudo, dos interesses da sociedade brasileira e da sociedade mundial. Quando nós fazemos uma intervenção para a abertura de A, B ou C, ou para a desregulamentação de C, D ou F, nós estamos falando dos interesses daquela sociedade que vai ter a nossa prestação de serviço, cujo eixo central é o eixo ético. Acima de tudo é o eixo ético. E ética não é, de modo algum, agir em causa sua, ou seja, em causa própria. Por isso nós devemos tomar todo esse cuidado e fazer o debate abertamente. Então, não apenas defender os interesses de eu ter o direito de usar ou não, de comercializar ou não, de fazer ciência ou não, de fazer pesquisa ou não. Tem, inclusive, a ciência também, tem os seus comitês de ética que impõem os seus limites. Então, assim, eu acho que a gente precisa de manter esse debate aberto, manter essa questão aberta. Mas nós não vamos resolver isso com uma canetada ou com um entendimento raso de que é importante comercializar ou não. O comércio é, acima de tudo, o quinto item depois do menos importante. O mais importante nesse momento é o direito da sociedade. E eu, enquanto profissional da psicologia, jamais vou aceitar me comparar com o taxista dizendo que o Uber é uma ferramenta que modificou todo o processo da sociedade, do uso de transporte, de mobilidade nas cidades. Porque eu escolhi a minha profissão, porque eu tenho uma relação com o sujeito, interesse de agir quando ele me procura, na causa do que ele me procurou, da demanda que ele me apresenta, e construir a partir da ciência uma solução para isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer esse debate é premente, ele é importante, mas a gente precisa de qualificar mais esse debate, do ponto de vista ético, acima de tudo. Daqui a representante do Conselho Federal de Psicologia, temos divergências políticas, mas nesse ponto a gente concorda, né, Daniela? Porque, acima de tudo, é importante a gente concordar. Nós somos profissionais da psicologia, gente. Eu acho que o diálogo com as editoras que estão aqui bem representadas pelo Cristiano, pelo Alexandre e pela Gisele, desculpa, Gisele, que a gente esquece, eu estou ficando velho. E é importante a gente manter esse diálogo aberto. Por que a gente, o Conselho Federal está aí, chama todo mundo, mantém esse debate aberto, faz 10 meses, 20 meses, vamos qualificar esse debate, entendeu? Eu acho que é esse legal. Eu tenho a minha posição em construção.
Eu penso que a gente precisa abrir esse debate, mas não é por esse caminho de dizer se eu vou usar ou não. Eu acho que a questão central é que as profissões, elas são importantes porque elas têm controle ético, gente. O Sistema Único de Assistência Social tem equipe mínima. Na equipe mínima está profissional de psicologia e serviço social. Sabe por que está profissional de serviço social e psicologia? Porque eles têm controle ético. Então eu acho que a gente precisa, assim, se é para compartilhar, vamos compartilhar com quem tem controle ético e vamos discutir como construir isso, tá? Então desculpa aí, mas eu acho que eu me senti na obrigação de fazer um pouco dessa história. Rogério, eu agradeço a sua contribuição. Nós temos uma questão delicada. A Iraí tem um voo para pegar o Alexandre, então, infelizmente, eu acredito que nós não vamos poder continuar com as perguntas para não trazermos um constrangimento. Eu, como mineira, não perco o trem de jeito nenhum, muito menos avião. Então, para ninguém ficar constrangido, incomodado aqui, embora seja muito interessante continuar a discussão, eu acredito que o que nós tivemos aqui foi, uma palavra que está na moda, foi um momento de provocação. E a partir daí, creio que nós devemos nos organizar para outras oportunidades trazer essa discussão. Eu vou passar a palavra à organização do evento para fazer o devido encerramento e agradecer muito aos colegas. Eu acho que eu nunca estive numa mesa que o tema era tão tenso e que as pessoas foram tão elegantes. Obrigada. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês neste evento maravilhoso, né, de discussões belíssimas. Agora nós passaremos para a premiação dos melhores trabalhos, né, apresentados nas comunicações orais. Bom, nós tivemos 6 melhores trabalhos. 6 trabalhos que tiraram nota máxima. Então, a comissão avaliadora decidiu então que a gente não colocaria o primeiro, segundo e terceiro lugar. Todos os trabalhos alcançaram alcançaram 100, né? Esses 6 trabalhos alcançaram a pontuação máxima. Parabéns dos pesquisadores. E a nossa premiação, né, vai ser igual para todos, né? Vai ser um livro e uma inscrição gratuita na SAPS. O principal autor do trabalho. Então, o principal autor do trabalho vai ser nosso sócio agora. Bom, o trabalho Avaliação Psicológica de Homens Autores de Violência contra a Mulher, de Gustavo Dival Barreto. Trabalho da Kelly Ambrosio Silveira, nós não estamos conseguindo ler o nome. Avaliação de proporção sobre hospitalização em pacientes. Bom, a Kelly está aqui? A equipe da Kelly? A Kelly de Vitória. Bom, condições emocionais de pessoas vivendo com HIV. Patrícia Carvalho. Essa é a avaliação? Isso. Não, de condições emocionais. Ah, tá. Ah, tá. O trabalho explorando a dimensionalidade da escala de regulação emocional. André Luiz Pinto. André Luiz. Vou pegar os caras todos para. Vou pegar.
O outro trabalho, desenho da figura humana, escala Cisto para a predição do desempenho escolar. Fernanda Ottoni e Fabiano Eder. Por último, inteligência emocional no contexto da avaliação psicológica. Mirela Dantas. Aproveitando a oportunidade, ontem tivemos a Assembleia Geral e foi eleita a nova chapa, a nova gestão da SAPS, tá? Eu queria convidar os colegas para apresentar para vocês. Eu, a presidente Mônica, a minha vice Elza Loboski, que não está aqui. Estou aqui, estou só assinando. Está aqui assinando. Assinando o papel ali. O tesoureiro Délcio, a secretária, sobe, gente. A secretária Ana Cristina. Maria Cristina, o conselho, a Carmen Flores, Rodrigo, Marcelo Rezende e os nossos suplentes, a Eni, João, essa é a nova comissão da SAPS. O próximo EMAP em 2020 vai ser na PUC Minas. Ainda não definimos em qual unidade da PUC Minas. E agradeço o Leléo, nosso presidente da SAPS, o ex-presidente da SAPS, que não está presente. E agradeço a todos vocês que colaboraram com a edição desse EMAP, as editoras que patrocinam esse EMAP, o Centro Universitário Newton Paiva. Muito obrigada pela presença de vocês. Acompanhe as nossas novidades no site da SAPS. Não deixem de acompanhar também no Facebook e no Instagram. Tá? Convidem os seus amigos, parceiros de avaliação psicológica a se associarem, porque 2018, muitas novidades e coisas boas para todos vocês, para todos nós e para a área de avaliação psicológica. Essa última mesa já foi um gostinho para vocês, não é? Tá bom? A feira está convidados, na terça-feira tem um evento gratuito lá na UFMG sobre criminalidade, violência, dois aspectos que nos interessam. As inscrições já, né? Não, isso não precisa. Então não perca nosso primeiro evento, terça-feira, na UFMG. Eu gostaria de agradecer os monitores que trabalharam imensamente. Cadê os monitores? Vem cá, pessoal. A Daniele Soares, a estagiária da SAPS. Muito obrigada pela parceria, pelo trabalho, pelo envolvimento de todos vocês.